Bíblia interpretada fácil de entender. Livro histórico de Juízes, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 35, completo. Versículo 1. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gedeão: por que vocês nos chamou quando foi lutar contra os medianitas? E por que fez isso com a gente? E tiveram uma discussão muito forte com Gedeão. Versículo 2. Mas eles disseram: o que eu fiz com os medianitas não é nada comparado com os que vocês fizeram, até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez, e tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de família de Abiezer fizeram. Versículo 3. O Pai Eterno entregou Oreb e Zeeb, os chefes medianitas, e vocês, que foi que eu fiz que possa ser comparado com isso? Quando Gedeão disse isso, os homens de Efraim ficaram menos zangados. Versículo 4. Gedeão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e atravessaram ele, e estava muito cansado, mas continuaram a perseguir os inimigos. Versículo 5. Então Gedeão fez os homens da cidade de Sicote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes medianitas, Zeba e Salmuna, e os meus homens estão muito cansados. Por favor, dê comida para eles. Versículo 6. Mas os chefes de Sucote responderam: por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Versículo 7. Aí Gedeão disse: está bem, mas quando o Pai Eterno me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com os espinhos das plantas do deserto. Versículo 8. Gedeão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel deram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. Versículo 9. Aí Gedeão diz: quando eu voltar, são e salvo, derrubarei essa torre. Vocês vão vir comigo. Versículo 10. Zeba e Salmuna estavam em Carcor com seu exército, de todo o exército dos povos do deserto, e restava apenas 15.000 homens, 120.000 homens tinham sido mortos. Versículo 11. Gideão foi pelo caminho que rodeava o deserto, ao leste de Noba, e Jogébia e atacou de surpresa o exército dos inimigos. Versículo 12. Zeba e Salmuna e os dois chefes medianitas fugiram, mas ele perseguiram-os e prenderam o exército o inteiro e foi derrotado. Versículo 13. Gedeão, filho de Joas, voltou da batalha pela subida de Heres. Versículo 14. Prendeu um moço de Sucote, e ele fez pergunta. Então o rapaz escreveu para Gedeão os nomes dos 77 chefes e líder de Sucote. Versículo 15. Aí Gedeão foi falar com os homens de Sucote e disse: vocês lembram de quando me desprezaram? Uma pergunta que ele fez.
vocês disseram que não ia dar comida para o meu exército, cansado, porque eu ainda não tinha prendido Zeba e Salmuna. Muito bem, aqui estão eles. Versículo 16. Então pegou o espinho das plantas do deserto e com ele castigou os chefes de Sucote. Versículo 17. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens daquela cidade. Versículo 18. Aí perguntou a Zeba e Salmuna: com quem se pareciam os homens que você mataram em Tabor? E eles responderam: parecia com você, todos tinham jeito de príncipe. Versículo 19. Gedeão diz: eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Juro pelo Senhor, o Pai eterno, que se vocês não os tivessem matado, eu também não mataria vocês. Versículo 20. E disse a Jéter, o seu filho mais velho: levanta-te e mate o rapaz. Versículo 20. Disse Jéter, o seu filho mais velho: levanta-se e mata. Mas o rapaz não tirou a espada. Ele estava com medo, pois ainda era muito jovem e muito novo. Versículo 21. Então Zeba e Salmuna disseram a Gedeão: vem você mesmo e nos matar, porque para isso é preciso ter coragem de homem. Aí Gedeão matou Zeba e Salmuna e pegou os enfeitos em forma de meia-lua que estava no pescoço dos seus camelos. Versículo 22. Os homens de Israel disseram a Gedeão: você nos salvou dos medianitas, portanto, seja o nosso governador, e depois de você, os seus filhos, os seus netos. Versículo 23. Gedeão respondeu: eu não serei governador de vocês, não, e nem os meus filhos também, não. O Senhor, o Pai eterno, o Deus é quem será o governador de vocês. Versículo 24. E continuou: mas vou fazer um pedido, cada um me der um dos brincos que tirou dos vencidos. E os medianitas usavam argola de ouro nas orelhas, porque era gente do deserto. Versículo 25. Os homens de Gedeão responderam: nós daremos com prazer a você. Então estenderam a capa no chão e cada um pôs nela os brincos que tinha tomado dos medianitas. Versículo 26. Os brincos de ouro que Gedeão pediu pesavam quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares, as roupas de purpura que os chefes de Midian usavam, e sem contar também os enfeites que estavam no pescoço dos seus camelos. Versículo 27. Como o ouro, Gedeão, e com o ouro, Gedeão fez ídolo, uma imagem de escultura, e colocou um Ofra à sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram ao Pai eterno e ia lá para adorar a imagem de escultura que era o ídolo. Isso foi uma armadilha para Gedeão e sua gente. Versículo 28. E os medianitas foram derrotados pelos israelitas. Por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gedeão viveu.
Versículo 29. Gedeão voltou e ficou morando na sua própria casa. Versículo 30. Ele foi pai de 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Versículo 31. Ele também teve uma concubina em Siquém, e ela deu um filho a Gedeão por nele, e pôs nele o nome de Abimeleque. Versículo 32. Gedeão, filho de Jô, morreu bem velho. Foi sepultado no túmulo de Joas, seu pai, em Opra, a cidade do grupo de família de Abiezer. Versículo 33. Depois que Gedeão morreu, o povo de Israel abandonou ao Pai Eterno, Criador do céu e da terra, novamente, e adorou os deuses, as imagens de escultura dos cananeus. E eles adoraram Baal Berite como seu Deus. Versículo 34. E não serviram por muito tempo ao Pai Eterno, Criador do céu e da terra, que os havia livrado de todos os inimigos que vivia ao redor dele. E também não foi agradecida a família de Gedeão por tudo de bom que ele havia feito para o povo de Israel. Este foi o livro de histórico de Juízes, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 35. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde. Livra-nós de todos os maus. Dá sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra do jeito que está escrito. E também para que nós tenhamos graça e força para obedecer a palavra dele, para que possa gravar no fundo do coração, para que nós meditamos dia e noite, para que nós procuramos saber o que o Pai Eterno quer de nós, que ensinou para nós obedecer a voz dele quando ele fala para nós. Fica todos na paz, até o próximo vídeo, até o próximo capítulo, se ele quiser e se for da vontade dele. Shalom para todos.